Bom, se você já viu o título desse vídeo, provavelmente você já deve imaginar o que vai ser dito nesse vídeo e o que seria o fluxo de caixa e mais precisamente entrar nesse método direto, que é o que a gente vai mais abordar nesse vídeo. Espero que goste. Ou não. Primeiramente, é bom a gente saber o que é fluxo de caixa. Não adianta você explicar o que é fluxo de caixa direto sem ao menos saber o que é fluxo de caixa. Conceitos de fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele é uma análise financeira das informações internas da empresa. Mais precisamente, são as movimentações que entram e saem dela. Então, a utilização dele pode variar conforme a que tipo de método você está utilizando para reestruturar o fluxo de caixa, existindo um de caixa direto e outro de caixa indireto. Mas hoje, basicamente, eu vou explicar só o que é o caixa direto. O método direto ele é utilizado para o dia a dia da empresa, porque ele apresenta as informações sobre os recursos financeiros naquela situação da instituição. Portanto, dessa maneira você pode fazer fluxos de caixas com períodos diferentes, diários, semanais, mensais, até anuais. Assim, com essas informações, ela te ajuda a tomar decisões em relação ao destino que vai a sua empresa, já que o caixa da empresa é um órgão extremamente vital da instituição. Neste método são destacados os seguintes tipos de operações: recebimento de clientes, pagamento de juros, lucros e dividendos, pagamento a fornecedores e a empregados, juros que já foram pagos, imposto, entre outros pagamentos. E essas informações são brutas, que vêm lá da DRE ou até do próprio balanço patrimonial. Por isso que as informações contidas no fluxo de caixa, elas mudam as decisões dos gestores, pois você consegue analisar se você vai ter caixa suficiente para a próxima operação, mês que vem ou no ano que vem, dependendo do período que você estiver utilizando dessa forma. Então, para que a compreensão fique mais clara, eu vou te mostrar um exemplo de fluxo de caixa. Primeiramente, você deve entender que no fluxo de caixa existem algumas informações que são cruciais para qualquer estrutura dela. Que seriam o quê? Seria o saldo inicial, que é o saldo inicial em que o período começa, o saldo em caixa. O saldo operacional, que seria basicamente a diferença entre os recebimentos e os pagamentos, como informado. E por fim, o saldo final, que seria basicamente a soma do saldo inicial, já dito anteriormente, mais o saldo operacional. Sabendo disso, vamos analisar então cada período em que o fluxo demonstra. Ao observarmos o primeiro período, o saldo inicial dele começa com 2.000. Seus recebimentos totais equivalem a 800 e seus pagamentos a de 500. Tendo o seu saldo operacional equivalente a 300. Sendo assim, o saldo operacional mais o saldo inicial dá o que vale a um saldo final de 2.300. Já no período 2, o seu saldo inicial ele é o que vale ao saldo final do período anterior, que seriam 2.300, que teve o seu total de recebimentos de 500 e o seu pagamento de 3.500, ou seja, o seu saldo operacional foi o que vale a menos 3.000. Menos 3.000 com o saldo inicial de 2.300, você tem um saldo final de menos R$700 no período. No período 3, ele já começa com o saldo inicial negativo de menos 700. Assim, com o total de recebimentos de 1.500 e o pagamento de 500, o seu saldo operacional ele termina com 1.000 positivo. Sendo assim, o saldo final seria de R$300. Vistos as informações dadas, eu acredito que você já consiga saber qual é o período que terá maior deficiência de caixa e também o período que tem mais sobra no fluxo de caixa. Desta maneira, as empresas elas conseguem ter um planejamento muito melhor, pois sabendo que o período 1 terá uma grande sobra de caixa, eles poderão fazer mais investimentos, por exemplo, naquele período, ou então no período 2. Que teria uma grande deficiência de caixa, eles poderiam renegociar com os fornecedores o pagamento das dívidas ou até mesmo com o banco para que aumente o seu número de recebimentos através de descontando duplicatas e entre outros. Bom, é isso. Espero que você tenha entendido mais ou menos o que seria um fluxo de caixa direto. Lógico, eu não posso falar muito aqui, mas eu recomendo você pesquisar mais sobre o assunto,
pois é um tema interessante e muito importante para a sua empresa. Então, ele pode sim afetar a sua empresa e ele é fundamental para qualquer instituição.